E aí, pessoal, o Grêmio fez uma oferta de 4,5 milhões de dólares por um zagueiro colombiano que joga na Argentina. E uma pergunta nasce exatamente daí. E de onde vem esse dinheiro todo? O Grêmio virou um clube rico? O que está acontecendo nos bastidores que indicam tamanho investimento? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é do ativo, o seu parceiro da hora H, aquele que vai lhe deixar certo na vitória. Se você está com a sua relação meio frágil, meio fraca, está te sentindo mais ou menos, você tem no ativo a solução. 100% natural, sem contraindicação, que você compra através do link da descrição. E com desconto por ser aqui no canal do CCD, Ativo Ultra, gente. Ativo Ultra é o parceiro. Aqui é 3 pontos na certa. Gente, eu tenho recebido muito questionamento sobre o nível de investimentos que o Grêmio está fazendo. O Grêmio já gastou mais de 65 milhões de reais nesta janela e tudo indica que ou ainda tenta gastar mais perto de 5 milhões, o que daria perto de 100 milhões, disparado a janela mais cara do Grêmio. O Grêmio na última janela, numa janela que nós valorizamos muito, a do Monsalve, do Arezzo, do Bright White e também do Aravena, gastou perto de 50 milhões. Se nós pensarmos um pouco mais atrás, em determinado momento o Grêmio não conseguiu gastar muito naquela janela, que a gente chama de péssima janela, que é a janela de Iturbe, aquela janela bem conhecida que teve Luan, que teve JP Galvão, ali o Grêmio não gastou. E conta a história que ali não gastou porque não tinha, pois um ano depois teve, e um ano e meio depois teve muito. E o que está acontecendo na verdade? Existem algumas situações que nós precisamos relatar com relação à entrada de recursos. O Grêmio fez um negócio envolvendo a Libra, né? Esse negócio entrou o dinheiro, mas o mais importante é uma lógica diferente nessa relação do clube e que merece muito a nossa apreciação. O Grêmio está vendendo jogadores muito jovens por valores menores do que eles poderiam valer, mas em maior número. Nessa janela, o Grêmio vendeu o Guga, o Zé Guilherme, o Natan Fernandes e agora o Kaique. Curiosamente, esses valores fecham com os valores totais que o Grêmio investiu. Eles fecham. E aqui vem a lógica que me parece importante da gente decifrar. Em determinado momento se usava a base para colocar no profissional e em cima da visibilidade do profissional conseguir grandes vendas que diminuíssem esse déficit histórico que é fazer futebol no Brasil. Essa era a lógica. Pois agora a lógica parece estar mudando. O Grêmio viu nos últimos anos que muitas vezes revelava jogadores, não utilizava tanto, por uma ordem até mesmo de projeto do clube, contratava jogadores mais velhos que tinham a prioridade para jogar, e, em cima dessa realidade, desvalorizava os jogadores. Vamos pegar um exemplo crasso agora. O Grêmio está vendendo o Kaique, antes dele jogar no Grêmio, certo? Ele não se... A visibilidade dele se deu na Taça São Paulo. Ele está sendo vendido por 4,5 milhões entre 4 e 4,5, tem duas informações que não fecham, de dólares para os Estados Unidos. O Ronald foi da Seleção Brasileira Sub-23, inclusive como capitão, e veio para o profissional do Grêmio. Jogou 2, 3 partidas. Ele vale menos ou mais do que vale hoje o Kaique? Ele vale menos, porque ele foi desvalorizado. O Natan Fernandes já recebeu proposta maior do que a que foi vendido para o Botafogo. E tu sabe por quê? Porque o profissional do Grêmio desvalorizou ele. E essa é a nova lógica. Essa é a nova ordem.
Quando tu não tem um plano de carreira definido para esse atleta junto ao grupo principal que precisa dar resultado domingo, ele está fadado à desvalorização. Ele vai desvalorizar. Sempre vai acontecer isso. Quando ele é utilizado, o Gustavo Nunes foi vendido por 11 ou 12 milhões de dólares. Por que ele jogou? Ele jogou porque o Soteldo machucou. Porque quando o Soteldo voltou, ele foi para o banco. E se ele tivesse ficado no banco todo aquele período de Soteldo no Grêmio, porque ele jogou nos períodos que o Soteldo foi lesionado, e ele precisou de um Campeonato Gaúcho para ser vendido por 11 ou 12 milhões, o que teria acontecido? Ele estaria aí hoje buscando seu espaço. Então, muitas vezes, é melhor para o clube vender com a visibilidade de base em cima do trabalho de olheiros que o mercado mundial está trazendo para o Brasil, fortalecer, por exemplo, a Taça São Paulo, para dar visibilidade, buscar as convocações e vender antes. E com esse dinheiro, fazer o quê? Com esse dinheiro, tu trabalhar obrigatoriamente para reforçar a tua equipe. É isso. Tu faz todo o movimento, tu vende a tua matéria-prima, entre aspas, a tua linha de produção, cedo, pega esse dinheiro, investe em jogadores mais confirmados, com mais números, que é uma outra conversa importante para a gente ter, que é a base. Tu não construiu a base de dados e números para saber se ele vai jogar ou não. É uma incógnita. Por outro lado, jogadores de 20, 21 anos, 22 anos que estão em outros mercados, tu já construiu base de número. Ele acaba internamente sendo mais valorizado e mais confirmado. É incrível, mas é a verdade. Gostem ou não, a verdade ela está traduzida neste ponto. A base, tu ainda não sabe, tu prevê. Esses jogadores que muitas vezes não são confirmados, mas que tem um número básico que te permite saber aonde ele vai, é mais importante para a base do trabalho do que propriamente as grandes incógnitas da base. Vê que loucura. Por outro lado, esse dinheiro é fundamental para tu fazer esse investimento. Portanto, voltando à pergunta original sobre dinheiro, são 2 pontos. O primeiro ponto, uma injeção de dinheiro da Libra pela antecipação daquele contrato em uma espécie de luvas. E a segunda, a venda de jovens jogadores que renderam praticamente o mesmo valor que o Grêmio investiu. É claro, é uma conta de matemática. Precisa vender ainda? Talvez sim. Ainda tenho que vender? Não sei. Mas o fato é que o Grêmio aposta em altos investimentos e, sobretudo, e essa é a principal, o principal carimbo disso, o Grêmio gastou muito dinheiro. A gente pode discutir aonde gastou. Dessa vez, para mim, gastou muito melhor do que em outras vezes. Mas gastou. E fez isso para tentar ter um rendimento muito forte já nesse Campeonato Gaúcho e, claro, fazer um campeonato muito mais seguro. O time do Grêmio realmente é muito mais forte do que era. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.